Começou sua carreira na escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca em Diadema. Lá passou a ser chamado de Marcelinho, devido à fisionomia parecida com o ex-jogador. 6 meses depois ele teve uma breve passagem pela extinta escolinha do Serc Santa Maria em São Caetano do Sul sob o comando do treinador Dirceu Gabriel Couto. Aos 7 anos de idade, após disputar um torneio regional, Lucas foi elogiado por um olheiro do Juventus, que o levou para o clube da Moca. Depois de passar 3 temporadas no Juventus, os pais do jogador acabaram aceitando uma proposta dos dirigentes do Corinthians, para que o jogador atuasse pelas categorias de base do clube. Aos 10 anos de idade, Lucas foi para o Corinthians, permanecendo nas categorias de base durante 3 anos, onde permaneceu até completar 13 anos de idade. No mesmo momento em que chegou ao clube, os dirigentes do São Paulo demonstraram ter bastante interesse no jogador, convidando para que fizesse parte das categorias de base do clube. Permaneceu nas categorias de base do clube alvinegro, mas durante esse período os pais do jogador passaram a ficar preocupados com a rotina diária do filho naquela época, pois achavam que aquela rotina iria fazer com que Lucas tivesse uma queda de rendimento escolar e também no rendimento como jogador. Lucas estudava no período da manhã. No período da tarde ia treinar no clube, mas para isso, na companhia dos pais, o jogador tinha que pegar 2 ônibus para conseguir chegar no clube e na volta pegava mais 2 ônibus, chegando em casa somente à noite. Os pais também ficaram preocupados com o método de desenvolvimento para que o Lucas tivesse um aumento na massa muscular. O jogador começaria a fazer musculação, pois naquela época o jogador ainda era franzino demais. Preocupados com a rotina diária e com o método utilizado para o fortalecimento físico do seu filho, os pais do jogador foram atrás dos dirigentes corintianos, para tentar resolver os problemas que os preocupavam. Pediram para que o seu filho tivesse o acompanhamento profissional de um nutricionista, para que o jogador pudesse ganhar massa muscular corretamente. Também pediram para arranjar uma escola que fosse próxima do clube e um alojamento para evitar que o jogador se sobrecarregasse demais e pudesse correr o risco de ter uma queda no seu rendimento escolar e também no futebol. Posteriormente seu pai revelou em uma entrevista que na época os dirigentes responderam: "Agora não podemos ver isso." Esperou por uma solução durante 3 anos, mas sempre recebeu dos dirigentes a mesma resposta. O pai, insatisfeito com a situação, após o término do contrato com o Corinthians, ligou para os profissionais responsáveis pelas categorias de base do São Paulo. Acabou sendo convidado para ir conhecer o CT de Cotia e conversar mais a respeito sobre o jogador. Como não tinha mais vínculo com nenhum clube, após visitar o CT de Cotia, o pai do jogador ficou satisfeito com o método de trabalho nas categorias de base do clube e também pelo fato de que o clube também exigia que os jogadores da base tivessem um bom desempenho escolar. Então acabou resolvendo levar o Lucas com 13 anos, para treinar nas categorias de base do São Paulo. Lucas chegou ao São Paulo aos 13 anos de idade, ainda conhecido como Marcelinho. Ainda na primeira semana que Lucas começou a treinar no seu novo clube, o pai do jogador acabou passando novamente pela mesma situação que havia passado anteriormente, quando Lucas chegou ao Corinthians. Os dirigentes do São Paulo haviam feito um convite para que o jogador treinasse nas categorias de base do tricolor. Porém desta vez a situação era a inversa do que havia acontecido antes. Desta vez foram os dirigentes do Corinthians que convidaram para que o jogador voltasse a treinar nas categorias de base do time alvinegro. O pai do jogador fez a mesma escolha quando isso aconteceu pela primeira vez e acabou optando pela permanência do seu filho no time em que estava treinando. Logo após chegar ao clube, o jogador teve um crescimento no desempenho do seu futebol e ainda no primeiro ano, Lucas foi campeão paulista da sua categoria, atuando pelo seu novo clube. Permaneceu atuando nas categorias de base do clube até chegar à faixa etária dos jogadores que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010, onde teve atuações de destaque, que acabaram fazendo com que o técnico do São Paulo tivesse interesse e acabou sendo integrado no elenco profissional do São Paulo no mês de agosto do mesmo ano, através do técnico Sérgio Baresi 6.
Porém, ainda sob o comando de Ricardo Gomes, o jogador não teve oportunidade de estrear profissionalmente. Como jogador profissional, Sampa estreou profissionalmente no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que terminaria empatado, ao entrar no decorrer da partida, sob o comando do técnico interino Milton Cruz, que assumiu o cargo de técnico interino naquela partida, após a demissão do técnico Ricardo Gomes. Foi titular pela primeira vez no jogo contra o Vasco da Gama, no estádio do Morumbi. Desta vez sob o comando de outro técnico interino, Sérgio Baresi, comandando o time até a chegada de Carpegiani. Ainda sob o comando de Sérgio Baresi, depois de jogar como titular pela primeira vez, Lucas passou a ser escalado como titular nos jogos seguintes após manter boas atuações em campo e fez seu primeiro gol como jogador profissional na sua quarta partida como titular, contra o Atlético MG no estádio Ipatingão em Minas Gerais. Nesse jogo ele foi o destaque do São Paulo, pois além de ter marcado gol de empate, Lucas ainda construiu a jogada que terminaria com o gol da virada feito pelo Fernandão e que resultaria na vitória do São Paulo. Lucas passou a ter mais chances entre os titulares também com um novo treinador, fato que melhorou bastante o seu desempenho nas partidas. Lucas passou a ganhar destaque na imprensa devido ao seu desempenho em campo e até acabou virando motivo de discussão entre os presidentes do São Paulo e Corinthians. A discussão começou depois que o presidente corintiano André Sanches começou a acusar o São Paulo de ter roubado o jogador das categorias de base do seu clube. Para acabar de vez com a discussão, o jogador esclareceu o caso publicamente em uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo. Porém, após ter se destacado no clássico contra o Palmeiras, o jogador recebeu em casa a visita da equipe de reportagem do site Globo Esporte. Com isso, seu pai tratou de explicar detalhadamente o caso sobre o suposto roubo do jogador. Revelou que o jogador saiu do Corinthians com 13 anos, ainda na época em que o clube recebia investimentos providos pela parceria do clube com a MSI em 2005, e também que isso tinha acontecido quando Andrés ainda não era o presidente. Para finalizar, ele disse que se fosse necessário, falaria isso na cara de quem fosse preciso.